quando não era moda o tradicionalismo, quando o tradicionalismo era uma coisa ruim, era feio, era coisa de gente de segunda categoria, infelizmente, teve uma época. Ele, mais o Flávio, o Patrício Vargas, mais alguns abnegados estavam lá. O Tangará, hoje graças a Deus, toda a gurizada, todos nós. Luiz Antônio Rosa. Né? Mas teve uma época que era visto com muita desconfiança. E o Valmir Ayrton de Oliveira, com mais uma meia dúzia de amigos aí, né? Manteve acesa a chama do tradicionalismo no estado do Rio Grande do Sul, em Montenegro, nessa região toda. Valmir, muito obrigado pela tua presença, né? Depois eu já vou passar a palavra e hoje já cobrei dele aqui, do Valmir, na entrada, que nós teremos ele vai dar uma palhinha para nós, além de tudo um grande declamador, não vai sair daqui sem dizer uns versos, né, do nosso tradicionalismo, da nossa tradição. Mas, como sempre, né, nós vamos ler as manchetes do nosso progresso dessa semana. 10 mil exemplares em todo o Vale do Caí. E não me esquecendo do nosso querido Victor Quintino, em trabalho hoje, trabalho extraordinário na empresa. Volta semana que vem para brilhantar esse programa. Semana temos como destaque: empresa foi notificada para refazer asfalto na Bruno de Andrade. Empresa JLV, que fez o recapeamento asfáltico da Bruno de Andrade, no trecho entre Posto do Engenho e a rótula da Avenida Ernesto Pope, após a realização das obras da Corsã, já foi notificada pela Prefeitura para refazer um trecho que está se degradando. Para que se saiba, governo Percival e Marcos ainda, fizemos um contrato com a Corsã, aquele maravilhoso contrato da Corsã de 30 anos, em que vai se instalar o esgoto cloacal na cidade. Uma das condições dos contratos era repor algumas ruas que a Corsã nos trabalhos tinha recuperado com dificuldades os asfaltos. E essa foi a Bruno de Andrade. Como não ficou bom, pelo jeito aqui, então a empresa vai, mas tem direito também de se manifestar. Rio Caí, construções recentes criam uma nova geografia para enchente. Lugares que até então dificilmente recebiam as águas do Caí foram inundados nos últimos dias. Os mais experientes dizem que isso se deve às novas construções e ao aterramento de várzea. E é verdade, né, Valmir? É verdade. É um grande problema, né? O plano diretor, quando for aprovado, ele trará isso. Ele vai incentivar que as pessoas consigam construir, dar incentivos em outras áreas que não seja área de enchente. Mas, enfim, foi uma enchente muito grande e cada vez ela tem sido e talvez uma das causas seja isso: aterramentos, construções, assim por diante. Castração pode proteger seu animal, e Grupo Progresso acompanhou a homenagem ao movimento da legalidade. O Valmir vai depois também dar um toque aqui da legalidade, né? Quando o Jango ia assumir a vice-presidência, né? E havia um movimento para que ele não assumisse, porque ele estaria com intenções de implantar o comunismo, e aquilo assustou um pouco os militares e tal. E o Brizola lança então, a partir do Rio Grande do Sul, a legalidade. E até hoje os mais velhos conhecem o movimento pela legalidade, né? Que nós não... que ele deveria assumir, que essa era a lei, né? E então se apresenta o movimento da legalidade. Depois, na nossa contracapa, 3 municípios decretaram situação de emergência. Começou o São Sebastião do Caí, né? Montenegro e Parecis Novo, né? Tivemos aí uns momentos difíceis, mas graças a Deus o rio no seu leito. Havia uma ameaça desse final de semana de 3 ou 4 dias de chuva muito fortes, mas hoje parece que a previsão é de realmente vir algumas chuvas, mas serão chuvas de tipo verão, não vai ser contínuo, então aquele susto, aquele receio de uma nova enchente, que seria muito pior ainda, né? E os banhados ainda estão cheios, as lagoas cheias, ele se desfaz. Muito bem, meu prezado, querido Valmir Ayrton de Oliveira. Uma satisfação te ter aqui no programa,
né, no programa. Esse momento muito feliz também para ti, teu retorno na Câmara, festejada retorno na Câmara, o vereador Gustavo, né, tirou uma licença e oportunizou que o suplente tivesse essa oportunidade. Veio com toda a força, estava com saudade. Como é que tu está se sentindo, Valmer? Marcos, eu realmente quero agradecer em primeiro lugar esse convite, que me honra bastante, ainda mais partindo de tua parte, que eu conheço a tua história. Deixa eu fazer um reparo aqui, nós temos hoje um programa especial com a assistência do Ricardo Sanger. Ricardo Sanger, nosso amigo. O apoio do Ayrton, dos nossos assessores aqui, e do João Batista. E do João Batista. Então eu quero também saudar os teus internautas, as pessoas que te acompanham nessa trajetória, nesse programa aí. E assim, Marcos, eu, como já te disse, agradeço muito essa oportunidade de estar junto contigo, porque eu também acompanhei a tua história, o teu desenvolvimento. Nós nos conhecemos muito bem, né, de tantos anos, né? A gente já, com as raízes que teve em Montenegro, né? A gente sabe o que Montenegro precisa, o que Montenegro quer e os problemas que tem Montenegro. Nós o conhecemos muito bem, né? Estou aqui à tua disposição para abordar diversos assuntos que quiser abordar, inclusive tu falaste desse problema das enchentes. Eu moro ali nas enchentes, naquele local onde eu moro, há 55 anos. Então é mais de meio século, né? Bom, logo no início, Marco, as enchentes não é que elas eram menores, pareciam menores porque não tinham aterrados banhados, não tinham feito alguns aterramentos aí, feito aquela situação de dique lá do outro lado do rio, não tinham feito uma série de coisas. Então as coisas foram aterrando os terrenos, e é claro que a água segue o seu nível, né? E evidentemente que aquela parte aterrada, ela vai se espraiar para onde é mais baixo, não é verdade? Então, realmente, a cada ano aumenta. Por quê? Por causa das construções, dos aterros, né? E aí tem que ser olhado com muito carinho, porque realmente, as chuvas estão cada vez mais intensas. Claro, o homem destrói a natureza, muitas vezes, não é? O homem destrói a natureza. E a natureza segue a sua rotina, a sua história, né? A natureza, nós não podemos desviar os cursos dos rios, tirar as florestas, porque dá problema, se sabe, não é? A natureza responde, né, com aquilo que é dela, e o homem invade, né? O rio teve o seu curso normal, como eu sempre digo, esse rio que nos banha, esse morro que nos abraça, é a natureza que Deus nos deu, mas o homem, né, embora racional, né, atinge muitas vezes essa parte ambiental e cria esses transtornos aí que nós estamos vendo aí, cada vez pior. Né?